Que a graça, a paz, a misericórdia que só Deus pode nos conceder seja multiplicado na sua vida e também na minha. Estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. E a meditação de hoje se encontra em Romanos, o capítulo 5, o versículo é o 8, onde o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos cristãos em Roma, ele orienta os cristãos da seguinte maneira: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos aí no mês de dezembro, mês festivo, onde as ruas estão aí iluminadas, muitas luzes, muitas cores. E às vezes as pessoas têm ali a ideia de que foi nessa época que Jesus nasceu, mas historicamente sabemos que não foi. Mas isso não vem ao caso. Se Jesus veio em dezembro, ou se Jesus veio em outubro, ou setembro ou março, isso não nos interessa. O importante é que ele veio. O importante é que Deus, com o seu amor incondicional, ou seja, aquele amor independentemente de falhas ou situações. Porque se fosse observar as falhas ou situações, Deus não teria esse amor para comigo e para com você, onde ele enviou seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, ele desceu do trono da glória. Ele nasce de uma virgem. E ele encarnou-se 100% homem e 100% Deus. Ele cresceu, padeceu, morreu numa morte de cruz, cruz aquela que era para mim e para você. Mas Deus provou o amor dele para comigo e para você e enviou seu único filho para nos salvar. E aqui o apóstolo deixa bem claro, esse tão grande amor de Deus para conosco. Mas nesse mês de comemoração aí, de festa de Natal, tudo mais e tal, ou seja, a personagem principal, muitas vezes ela fica oculta e dá ali, como se diz, dá vazão, para uma personagem que não pode fazer nada nem por mim e nem por você. E às vezes até mesmo ali trabalhando com as crianças e tirando o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal não é o Papai Noel. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo de Nazaré. Presente maravilhoso que Deus concedeu a nós. Ou seja, a bênção 01. Por quê? Porque só Jesus Cristo salva. Mas salvar de quê? Da ira vindoura de Deus sobre a humanidade. Vai chegar um momento onde Deus vai dar um basta de tudo que o ser humano está fazendo. Vai ter esse basta. E aqueles que realmente estiverem em Cristo Jesus, porque na verdade, o nosso país e outros países também são países altamente cristãos. Mas a pergunta é, desse universo de cristãos, quantos são convertidos? Quantos mudou de direção para seguir a Cristo Jesus? Como o mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo uma carta ali à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios, no capítulo 5, na parte 17, diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no momento que você diz, eu sou um cristão, e se você é convertido, se você mudou de direção, as coisas velhas na sua vida não existem mais. Tais como a mentira, a desobediência, a desonestidade, ali a falta de amor para com o próximo, ou seja, os palavrões, as piadas imorais. Se isso faz parte da sua vida,
você precisa nascer de novo, converter, mudar de direção. Estava em direção à mentira? Meia volta em direção à verdade. Estava em direção às palavras torpes? Meia volta em direção às palavras que edificam, que glorificam ao Senhor. Então, portanto, estamos num país cristão, mas quantos são convertidos? Mudou de direção, está seguindo a Cristo Jesus. Então Deus envia esse presente maravilhoso para que nós possamos realmente estar em Jesus Cristo de Nazaré. E aí só Jesus Cristo salva. Por isso que Jesus, ele sim, é o sentido do Natal. É um presente maravilhoso que Deus concedeu a mim e a você. Jesus Cristo de Nazaré. Esse é um presente maravilhoso. Então, portanto, que nesse Natal, que está próximo a chegar, que nós possamos realmente festejar esse presente maravilhoso que veio, que nasceu, cresceu, morreu, foi sepultado, morto de cruz. Foi sepultado e ressuscitou e subiu aos céus. E em breve, muito em breve, ele voltará para buscar a sua amada igreja. E quem é essa amada igreja? São aqueles que são realmente convertidos, são aqueles que realmente eles mudaram de direção e estão seguindo a Cristo Jesus. Que você seja realmente um cristão convertido, um cristão focado em Jesus, um cristão que segue as pegadas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, portanto, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bênção 01. Qual que é ela? Esse presente maravilhoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida e a minha também, e que nós possamos estar focados unicamente em Jesus Cristo de Nazaré. O nosso foco é Jesus. Ele deve ser o meu, deve ser o seu foco. Não foque em mais nada, em Jesus. E vamos seguir a Cristo Jesus. E lembrando, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo de Nazaré. A data não importa se é dezembro, se é outubro, se é março. O certo é, Jesus veio e ele cumpriu realmente o que a palavra de Deus diz, e em breve, muito em breve, ele voltará para buscar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu vou estar orando por você em nome de Jesus. Pai querido, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, continua abençoando essa pessoa que me ouve e que me vê, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, que esta pessoa, se não fez ainda, ela possa fazer uma decisão acertada ao lado de Jesus e ser realmente um cristão convertido, um cristão compromissado com a palavra do Senhor, focado unicamente em Jesus Cristo de Nazaré. Que essa pessoa possa ser abençoada e abençoadora em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você rica e abundantemente, em o nome de Jesus. Shalom, shalom. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.